Que comece a revisão. Aí sim, galera. Tudo bem? Boa noite. Vamos para a aula mais esperada, mais desesperada do momento. Então, pessoal, muito boa noite. Então, vamos agora para uma revisão dos nossos conteúdos da disciplina de metodologia para fazermos a nossa linda, querida, tão esperada e bonitinha, fofinha provinha do segundo bimestre. Ei, que legal! Essa alegria me contagia quando eu começo a falar dos conteúdos, beleza? Galera bonita, então é o seguinte, indo diretamente. Os conteúdos do segundo bimestre, então, eles são mais reduzidos do que do primeiro bimestre, tá certo? Considerando que teve também um pouquinho da prática aí, ficou menos tempo até para a exposição do conteúdo. Então, o que nós temos como essência, para já dar um panorama aqui, vai ser a questão de artigo científico, monografia, projeto de pesquisa e os tópicos que fazem parte da estrutura desses trabalhos, tá certo? E daí, além disso, nós vamos para as questões formais da apresentação do trabalho. Então, as questões formais, o que elas vão envolver? Envolver a questão estética. Aí também, além da questão estética, vai envolver a questão de organização, enfim, das questões de formatação, como que é a questão da citação e das referências. Então, basicamente, são esses os conteúdos que nós temos para a prova do segundo bimestre. E agora vamos fazer um passeio aí para relembrar de todos esses momentos, tá certo? Então, aqui eu trouxe alguns exemplos diferentes dos que eu coloquei em sala de aula. E vamos aí conversando a respeito disso. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode interagir, perguntar também. E vamos aí seguir no desenvolvimento. Não sei como que vai ser a questão da qualidade da visualização na gravação. Até dando uma espiadinha aqui. Vamos ver como é que a gente se salva com isso daí. Mas beleza, gente. Então, falando o seguinte, aqui agora sobre a revisão, projeto de pesquisa, artigo ou monografia. Já falei sobre isso para vocês, só lembrando aqui alguns tópicos, isso é conceito importante. Quando nós falamos do TCC1, ele é a parte inicial, então é a questão quando nós estamos fazendo uma primeira exposição e estamos com a intenção de fazer uma pesquisa. Então, bora lá para a leitura. O projeto é o pensamento inicial, não existe prática e nem conclusão, mostra apenas a intenção. É o planejamento para fazer a pesquisa e isso envolve a linguagem no futuro. Lembrando que quando a gente fala sobre o futuro, sobre realizar a pesquisa, é a parte prática, mas a parte teórica já começa a se desenvolver ali. Que ninguém tem como propor uma prática se não tiver uma teoria aqui em base. Então, para desenvolver o projeto de pesquisa, uma parte teórica, questões reflexivas baseadas em outros autores, isso já vão fundamentar o projeto. Quando eu tenho as explicações sobre metodologia, e todos esses conhecimentos são conhecimentos que já estão colocados na ordem do dia, e a partir desses conhecimentos que já existem, que já estão expostos, que você vai poder propor uma prática. Então, lembrando que daí a teoria ela já faz parte do projeto, mesmo que seja um passo inicial ainda, tá certo? E depois, quando vai... Então, aqui é a intenção de fazer alguma coisa. Linguagem no futuro será feito, será desenvolvido. E quando vai para o TCC2, né? Aí sim, o TCC2, ele é praticamente uma fala que ela acontece depois que toda a prática foi desenvolvida. Então aí sim, a linguagem ela é no passado, foi realizado em tal dia, aconteceu. Então aí quando é o artigo ou monografia que cientificamente se equivalem, né? Qualquer um desses dois textos eu estou trazendo no passado, porque daí eu já realizei a parte prática, eu já tenho resultados, eu já tenho dados tabulados, eu já tenho cálculos realizados, já tenho entrevistas feitas, já tenho comparação de textos que foram realizados. Então, já tenho conclusões para serem ditas. Foi bom, não foi bom, foi ruim, não foi ruim, por que foi suficiente, não foi suficiente. Então, já tenho condições de fazer afirmações a partir da prática que foi realizada. Então, esse que é o raciocínio que nós temos no TCC2. Então, o artigo e a monografia são trabalhos que divulgam pesquisas concluídas. O trabalho demonstra resultados já obtidos. Apresentam uma pesquisa pronta e a linguagem predominante é no passado, tá certo? Então, a pesquisa está pronta, não tem mais o que falar de fazer.
Às vezes, até no finalzinho de algum artigo, como vocês devem ter visto nos trabalhos, às vezes tem uma sugestão para trabalhos futuros, né? Para quem pesquisou a área, às vezes até quem está fazendo trabalho fala, poxa, poderia ter falado sobre isso. Então, uma sugestão para trabalho futuro, às vezes até aparece na conclusão, mas não é um compromisso do próprio pesquisador em desenvolver aquilo, não é já o lançamento de um projeto ali, né? Então, também tem que ter essa diferença, que às vezes na conclusão até aparece algo nesse sentido. E daí, indo para os tópicos estruturais que nós temos em cada um deles, nós vamos começar primeiro com o tema e a delimitação do tema. Tema, então, é o assunto amplo, a delimitação é o recorte específico que eu falo sobre isso. Uma coisa é eu falar sobre, sei lá, legislação penal, uma coisa muito ampla. Outra coisa é falar sobre a questão do policial que comete algum delito no estrito cumprimento do dever. Então, eu estou avaliando uma situação específica para ver a legalidade daquela função. Uma coisa é eu falar sobre, sei lá, patologias na engenharia civil. Poxa, coisa muito ampla. Outra coisa é eu falar sobre a patologia que aconteceu em uma determinada ponte, num determinado lugar, que está em determinadas circunstâncias. Então, aí eu faço um recorte dentro de um tema amplo. Vou falar sobre violência no ambiente escolar. Muito amplo. Violência no ambiente escolar, no período noturno, no bairro X da cidade X. Então, quando eu faço esse recorte, eu estou fazendo a chamada delimitação dentro de um assunto amplo, tá certo? Então, daí é o que nós temos aqui. Tema, é claro, que a gente precisa sempre contextualizar, então é sempre importante fazer uma contextualização. E na delimitação você vai restringir ao máximo o tema escolhido na pesquisa. Senão você fica querendo abraçar o mundo, então é necessário fazer uma restrição para que você tenha condições de, em 15 páginas, que é a extensão aproximada de um artigo, você tenha condições de discutir o tema. Se você pega algo muito abrangente, você não dá conta de fechar a ideia do seu projeto, tá certo? Então esse recorte é importante. Vou deixar aí depois o texto de estudo para vocês. Quando nós vamos para a justificativa, aí sim, né, aqui ainda estamos na introdução do projeto, né? Quando vamos para a justificativa ela não tem uma relação direta com a teoria do trabalho. A justificativa é como se eu fosse convencer alguém a financiar o meu trabalho. Eu quero que financie o meu trabalho. Por quê? Porque vai trazer uma relevância social. Porque vai ser um trabalho que vai dar sustentabilidade. Ou que seja um trabalho que vai dar lucro. Então a justificativa não é relacionada à teoria específica que nós temos. Então a justificativa, por exemplo, da análise da aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Poxa, se está sendo aplicado ou não? Como que acontecem esses trâmites? Eu vou analisar a situação da lei. Mas além disso, qual que é o benefício desse estudo? Vai ser um benefício ou para o próprio adolescente, ou um benefício na escola, alguma coisa tem que ser analisado fora desse mecanismo de análise da lei. Se é por, vou usar um exemplo que eu já comentei em sala de aula também. Por exemplo, um menino que ele foi fazer um protótipo de uma cadeira de rodas com engrenagens para pequena mobilidade, né? Para poder tocar, ter uma autonomia nessa cadeira de rodas. Então ele fez todo um estudo de engrenagens, de transmissão, de correias lá para poder dimensionar essa cadeira de rodas, para que com uma catraquinha, com um breve movimento, porque ele estava pensando em trazer um benefício para uma pessoa que era cadeirante, mas também tinha uma mobilidade reduzida nos braços. Então, dele com pequenos movimentos, ele poderia impulsionar, ter uma autonomia para impulsionar a cadeira de rodas. Então, qual que é a justificativa? Trazer uma maior autonomia e benefícios para pessoas que têm mobilidade reduzida. O que é a teoria que ele ia estudar no trabalho? A transmissão, o equilíbrio, o sistema de freio, tudo que ele ia precisar pensar para desenvolver aquela cadeira. Então a questão teórica da engenharia mecânica é uma coisa, mas agora a parte do benefício que aquilo ia trazer é outro, né? Senhor, mas daí essa justificativa não seria o mesmo que o objetivo? Construir a cadeira com a finalidade dele? Não, no caso, construir a cadeira, né? No caso, a pergunta aqui, para de repente não pegou no áudio, é se a justificativa não seria a mesma coisa que o objetivo nesse caso. Não, o objetivo é construir a cadeira. A justificativa é trazer um conforto para a pessoa. Tem, dependendo do assunto, até há um diálogo, há uma proximidade.
mas eles são coisas distintas, tá? Então isso daí também. Por exemplo, utilizaram um trabalho que eu li recentemente que falava sobre a aplicação de plástico em estruturas de concreto, né? Então a justificativa disso é para uma questão de reciclagem, de aproveitamento, questão ambiental. Mas agora o objetivo é testar a resistência desse material. Então tem a ver, né? O objetivo é testar a resistência do material, mas a justificativa é a questão da sustentabilidade. Então tem vezes que eles se aproximam, mas eu tenho que pensar que sempre a justificativa é qual o benefício que nós teremos com isso, tá certo? Então até isso aqui dá para ler, né? Deve explicar por que deseja fazer a pesquisa, demonstrando a importância e a contribuição que a pesquisa trará para a comunidade científica e para a sociedade em geral. Então a justificativa ela é um pouquinho mais abrangente. Aí depois a problematização. A problematização é uma pergunta clara e direta sobre aquilo que eu preciso descobrir, que eu quero descobrir. Como ter uma cadeira que proporcione melhor bem-estar? É uma pergunta. Como a lei do Estatuto da Criança e do Adolescente é aplicado nos casos, vamos pensar aqui, sei lá, de indisciplina escolar, né? Então, como que acontece isso? Então, são perguntas para serem investigadas para se obter as respostas no decorrer do processo. Como economizar mais material e ter uma maior solidez nas estruturas? Então, mas daí eu tenho que ver, claro que aqui eu tenho temas abrangentes, ainda precisaria delimitar em algum material específico, né? Então, aí é o que eu preciso fazer. Quando eu faço uma pergunta clara e direta sobre aquilo que eu quero descobrir ao final do trabalho. E, inclusive, a maioria dos livros de metodologia traz uma explicação que a problematização é o principal elemento do trabalho, porque é isso que vai nortear, é isso que vai direcionar. É uma definição que eu li há algum tempo atrás e eu acabei lembrando para escrever aqui. Então, este problema é a mola propulsora que direciona o desenvolvimento da pesquisa para responder objetivamente essa pergunta ao final dos estudos. Lembrando, o projeto ainda não realizou uma prática, o projeto ainda não tem resposta, mas lá no artigo, a hora que concluir a pesquisa, lá nas considerações finais, na conclusão, a resposta para essa pergunta deve ser apresentada de forma clara e direta. De repente, até pode ser uma resposta que não seja satisfatória, né? Se procurava descobrir sobre tal coisa, chegou lá no final, não deu o resultado esperado, não aconteceu como queríamos, não tivemos uma resposta consistente. Até isso pode acontecer, mas de toda forma, o fechamento do trabalho, ele tem que propor reflexões e contribuições associados ao problema inicial, senão eu tenho algum desvio argumentativo no trabalho, certo? Então isso daqui é uma questão também bem importante. A pergunta lá no final tem que tentar responder, suprir isso de alguma maneira. Indo adiante, outros tópicos que nós temos, o tópico dos objetivos. Objetivos, é claro, também junto com a pergunta, ele é o elemento norteador. Tanto que na prática, gente, até fala de problematização é obrigatória no trabalho? É obrigatória. Mas nem todos os trabalhos colocam isso de forma clara, tão direta. Né? Tem que ser na forma de uma pergunta? Tem que, mas às vezes eles colocam a pergunta indireta e acaba passando de modo prático. Então, problematização e objetivo, elas têm que andar combinados. Objetivo é a ação principal que eu me proponho a desenvolver. Então, pegando aqui os objetivos, né? Lá a primeira linha deve indicar a finalidade da pesquisa, o que se pretende alcançar. Detalhe, na hora de escrever, verbos no infinitivo. Demonstrar, identificar, compreender, analisar, verificar. A redação começa com um verbo no infinitivo, que um verbo colocado assim, ele já indica uma ação que deve ser realizada. Mas, que nem eu tinha dito antes, o que eu vou citar aí, já que eu já falei sobre isso no tema e na justificativa? Certo. Eu sei que às vezes quando a gente fala, a pergunta aqui foi só para ficar mais claro no áudio, qual que é a importância de citar como objetivo, se já foi na problematização, na delimitação, então dentro disso tudo. É que dependendo do tema, essas perguntas, a problematização, o objetivo, elas podem convergir. Dependendo do tema, ela pode distanciar um pouco, tá? Às vezes a minha problematização ela está mais associada à justificativa e o meu objetivo é construir a cadeira, enquanto que a minha justificativa, a minha pergunta é como ter uma cadeira com melhor mobilidade. Então, dependendo do tema, ele pode distanciar, dependendo aproximar. Então, se coloca isso como regra, que dentro dessa investigação você consegue dar objetividade ao trabalho, tá?
Então, uma coisa é eu fazer a pergunta, outra é eu propor uma ação. Depende, como eu falei, dependendo do tema elas dialogam, dependendo não, mas às vezes acontece até alguns alunos falar, professor, dá a impressão que eu estou escrevendo a mesma coisa. É isso mesmo. Então, sem traumas com essa questão, beleza? E o objetivo geral é só um, é a ação principal. Não dá para combinar 2, 3 ações num objetivo geral. O objetivo geral é o principal. Os objetivos específicos, aí sim, são as ações menores que nós devemos fazer para que a gente possa cumprir o objetivo geral. Então, o objetivo geral é construir a cadeira. O objetivo secundário vai ser fazer o dimensionamento, fazer verificação, sei lá, adaptar engrenagem, o que for necessário fazer com tópicos menores para que eu possa cumprir o meu objetivo geral. Para poder descobrir, analisar a efetividade da lei do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, vou precisar fazer uma análise detalhada da lei. Vou precisar verificar quais são as formas de aplicação, verificar em que situações que ela não tem uma eficácia, para que daí eu possa produzir algum conhecimento a mais em razão disso. Objetivos específicos, ações menores, elas são indicativos de passos a serem realizados. Objetivos específicos podem ter vários. Geralmente nos artigos, às vezes até como também não é uma coisa tão grandiosa assim, se delimita entre 3 e 5 objetivos específicos. Não lembro de ter visto algum artigo com mais de 5 objetivos específicos. Então, é só para as ações menores que são necessárias. Beleza? Indo adiante, aí nós vamos para a fundamentação teórica. A fundamentação teórica, como já disse, obviamente, é a teoria já produzida. Então, sempre, como já mencionei antes, eu nunca começo uma pesquisa da estaca zero. Eu sempre tenho de algum lugar que alguém chegou e dali eu vou pegar aquele conhecimento e vou avançar. E lembrando, eu nunca sou a fonte do saber. O conhecimento que eu tenho, ele veio de algum lugar. Então eu preciso dar essa referência, dar esse crédito. Então até aqui fulano de tal falou isso, Beltrano falou aquilo, fulano de tal teve tal exemplo. Eu trago o conhecimento já produzido para o ponto que eu estou. E a partir da apresentação, da reflexão sobre esse conhecimento, que eu posso propor algo para avançar. E detalhe, o texto, ele é meu. Tudo que estiver no texto é a minha voz, então é uma apropriação minha. Então, se eu colocar a voz de outra pessoa no meu texto e não disser que essa voz é de outra pessoa, eu estou me apropriando. Aí nós caímos de volta no problema do plágio. Então, eu trouxe a voz de outra pessoa, eu tenho que dizer que é de outra pessoa. Se eu não fizer isso, eu estou me apropriando mesmo. Não estou nem falando a questão de sacanagem, né? Às vezes a pessoa faz, não descuidou, não pôs a citação, aquele negócio todo. Mesmo assim, é plágio. Então, precisa fazer essa referência, beleza? Então, só para comentar a respeito disso. Então, desenvolver em forma de relação, lá, primeira e segunda linha, uma compilação crítica das principais obras e informações com a finalidade de demonstrar o conhecimento constituído sobre os conceitos relativos ao problema de pesquisa. E tem que ser relativos ao problema de pesquisa. Às vezes o problema de pesquisa é falar sobre as engrenagens, usar o exemplo da cadeira de roda e da criança e do adolescente, né? Sobre a cadeira de roda, sobre as engrenagens que eu quero. Não adianta eu ficar falando sobre o motor. Não vai, então eu preciso ter coisa relativa. Sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, dependendo ali do assunto, não adianta eu ficar falando sobre algumas leis educacionais. Eu vou ter que me ater àquelas questões que são práticas sobre o foco específico. Que às vezes acontece, o camarada começa a escrever uma fundamentação teórica, ele lê uma coisa, lê outra, se empolga, né? Ele gosta do texto, gosta daquilo que ele aprendeu e começa a jogar isso no texto. Então tem coisas que não servem. É a mesma coisa com alguns tipos de fundamentação histórica. Você vai explicar, vai falar sobre a cadeira de rodas, vai falar quando que inventaram a roda. Filho de Deus, não é relevante colocar isso no seu trabalho, né? Ou até às vezes algumas situações, você vai falar sobre a análise da lei brasileira, você traz lá o exemplo da lei chinesa. Não vai dialogar muitas vezes com a nossa realidade. Ou então usar o exemplo da educação na Finlândia. Desculpa, um país rico, pequeno, comparar com a nossa realidade, são coisas que não fecham. Então tem que ter muita sensibilidade para não acabar viajando e se trouxer alguma coisa de fora,
tem que fazer com que aquilo realmente tenha pertinência e contribuição para aquilo que você está propondo. Senão você desenvolve um monte e depois precisa tirar. A fundamentação teórica tem que ser pertinente ao assunto, tá certo? E daí quando nós vamos daí para os tipos de citação que eu preciso, tudo isso já comentei com vocês, só lembrando que citação é a menção de alguma informação, mencionei informação é citação, diferença de citação direta e indireta, já falei isso em outros momentos, reforçando, né? Citação direta é transcrição textual, copiei. Quando eu vou para a citação indireta, é um texto que eu escrevi, mas ele é baseado no autor consultado, não é literalmente, eu estou ali com uma forma interagindo com esse texto. E quando eu vou para a citação de citação, que é o caso do Apud, que já vamos ver um pouquinho mais adiante, quando eu vou citar uma citação que está em um livro e que eu não tive acesso ao texto original. Tem que tomar um pouquinho de cuidado para não usar o Apud excessivamente, que isso mostra pouca leitura, fiquei num autor só, né? Mas enfim, é um recurso que é válido aí, dependendo da circunstância, não é errado fazer isso. E daí, indo adiante, slide, vamos? Isso. Né? Aí aqui nós temos a estrutura completa que eu também já comentei com vocês, então separando por passos. Na estrutura maior do trabalho, nós temos no projeto uma introdução, a fundamentação, metodologia e resultados esperados. É isso que se tem como estrutura textual. E daí é o seguinte, na introdução entra justificativa, problematização, objetivo geral, específico, tema, delimitação, tudo isso entra no texto da introdução. Tudo isso é introdução. Mas aí como que eu faço? Tem alguns orientadores, alguns cursos, que de repente eles colocam isso em formas de subtítulo, né? Então coloca subtítulo e organiza um pouquinho mais isso no visual. Outros podem não fazer essa mesma organização visual, mas no texto da introdução deve conter todas essas informações, tá certo? É só aqui, eu dei um pequeno gelinho aqui que eu fui ali espiar no computador, eu falei, vai que eu tô falando aqui e não tá gravando, né? Mas agora tá gravando, seguindo o roteiro. Então é o seguinte, tudo isso deve estar na introdução do trabalho. Aí a fundamentação teórica é um capítulo à parte, que ele vem justamente com o conhecimento já constituído sobre a área, que ele vai fazer a minha base de desenvolvimento. E daí o que pertence a sua prática é a metodologia, seja no início propondo a ação ou depois contando como foi realizada, né? Então existe essa distinção. Então aqui na metodologia também daí entra cronograma, entra outros elementos aqui que eu já vou comentar um pouquinho mais. E daí nós temos ainda os resultados esperados. Então, com base na teoria que eu estudei, existe uma previsão. Peraí, a teoria já aponta esse caminho, é provável que a resposta para a pergunta seja isso. Aqui você já vai dar um chute na resposta, tá? Com base na teoria, você ainda não fez a prática. Ah, não, mas pela teoria o chutão é para esse rumo. Você já consegue ter uma ideia sobre o que você espera como resultado. Só que lembrando, resultado esperado não é um compromisso científico com aquilo. Às vezes você espera um resultado, mas na prática você percebe que aquilo não funcionou. Descobriu que a resposta é outra coisa. Então você não tem compromisso com o resultado esperado. Tem alguns que forçam uma barra para querer justificar o resultado esperado. Não dá, tá certo? Então a hipótese é uma tese sugerida, uma semelhança de tese. Então ainda não é a tese que é a resposta, tá certo? Então basicamente isso que nós temos aqui. Na hora que vai para o TCC2, que é o desenvolvimento do artigo e da monografia, toda essa estrutura se mantém. Você já faz isso no projeto e isso se mantém para cá. O que vai mudar é a linguagem da metodologia, que aqui você estava no futuro dizendo, será feito assim, 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 vamos realizar. Então daí quando vai para o TCC2, essa parte metodológica ela ganha corpo. A metodologia de um projeto, ela fica lá 1, 2 páginas ali e já deu. Resultados esperados, 2, 3 parágrafos, você já dá conta disso no projeto. Então tudo isso aqui no projeto de pesquisa vai ter 2 páginas e pouco, dependendo do texto. O que vai ser maior é isso aqui. E daí agora, na hora que vai para o TCC2, isso aqui você não mexe. Mas aí a metodologia, você já vai ter fotos, vai ter tabelas, vai ter textos da lei que você analisou, vai ter uma série de informações que você já pesquisou e trouxe como a sua prática de estudos.
Aí a metodologia vai ganhar um corpo maior. Então o artigo, vamos falar lá de 15 páginas, aí de repente a metodologia, na hora do fechamento, né? Um projeto lá, umas 10 páginas, então na hora que for na metodologia do artigo, ele já vai dobrar a extensão. Então aí a metodologia ela vai ganhar cor, porque daí esse é o foco do TCC2, tá certo? Aí você vai desenvolver a conclusão, vai ter outros elementos ali. O que mais que nós temos ainda nesse trânsito, até as considerações, até aqui ok. Vamos então adiante nos próximos tópicos, que tem um pouquinho nos slides seguintes. Vamos lá. Então aqui na metodologia, como fazer a pesquisa? Então a descrição detalhada sobre a parte prática. Nessa metodologia, é aí que vem a diferença, projeto é a intenção, artigo é a pesquisa realizada. Aí que vem a diferença para a monografia. Em alguns casos, o que acontece? O artigo, o interesse já é apresentar o resultado, aquilo que se obteve na prática, você vai com foco no resultado. Quando nós temos uma monografia, muitas vezes é o detalhamento do processo. Então, eu fui lá, uma análise de documentos, fui ver isso, aquilo que um falou, que o outro falou, como que construiu a argumentação, no caso jurídico, né? Se fosse, por exemplo, até um trabalho de odontologia, né? Já tem a teoria que é constituída, vamos lá para a prática com alguns pacientes, fazer algumas análises de situação. Daí você vai ver como que foi feito todo o procedimento. A conclusão, o resultado ele já é meio esperado e se confirma muitas vezes o resultado esperado. Só que daí o foco mesmo é fazer o estudo sobre como que foi o passo a passo. Então, no caso da monografia, a metodologia ela é muito mais desenvolvida e é o foco do processo. Então, uma monografia, ela chega a ter 30, 40 páginas. Foi realizar tal empreendimento, a primeira etapa fez isso, na segunda etapa foi fazer um teste assim, na terceira etapa foi fazer um teste assim. Aí tem uma sequência de fotos, uma sequência de tabelas, fazer, análise da luminosidade do prédio. Aí para fazer essa análise da luminosidade eu tenho que fazer um teste, daí outra semana eu faço outro teste, depois conforme o clima está não sei o que, faço isso, né? Então eu vou fazer todas essas análises, então a metodologia ela ganha um corpo gigante. E daí às vezes fica um trabalho com 30, 40 páginas, aí às vezes até alguns jogam tudo, é o TCC2, né? Mas aí alguns eles vão ficar mais com característica de artigo, com 15 páginas, outros vão para característica de monografia, 30 ou 40 páginas, com uma metodologia gigante com esse detalhamento. Qual que é mais científico, qual que é mais honroso? Mesma coisa, né? A diferença é que um na parte prática teve mais detalhamento. Ponto, só isso. Tá? Então essa que é a diferença, então, descrição detalhada sobre a prática. E daí é claro que alguma teoria também entra na metodologia para fundamentar a sua prática. Aí você vai dizer sobre o tipo de abordagem, dedutivo, indutivo, dialético, fenomenológico, que tipo, né? Se é uma pesquisa aplicada, no caso ali, tem que fazer cálculo e aplicar, é dedutiva, tem que fazer a discussão de leis, é dialético. Então tem toda essa questão de como vai ser a abordagem. Além disso, daí tem a técnica de pesquisa, bibliográfico, documental, testes práticos, simulações, em bancada, que existe uma forma em fazer, por exemplo, um teste com motor, que você vai fazer um teste na pista. Outra coisa é quando você vai fazer em uma bancada. O tipo de resistência, tudo é diferente, isso interfere no resultado, né? E outra coisa também é como você vai tratar os dados. Depois, se é uma análise quantitativa ou qualitativa, vai analisar os elementos característicos ou vai fazer um trabalho estatístico. Então, dependendo do tratamento, existe tudo isso. Daí é uma forma de teoria que entra na metodologia específica da metodologia. Tá bom? Aí depois, por fim, só fazendo aqui o reforço dos tópicos, né? Então, esses dois primeiros, eles são exclusivos do projeto. Esses dois últimos, eles são exclusivos do artigo, tá certo? Então, vamos fazer uma diferença aqui. Hipóteses, resultados esperados, são prováveis respostas. Acho que não precisa nem falar nada, né, dos resultados esperados. Cronograma e orçamento. Poxa, eu tenho uma previsão de como serão as datas. Eu tenho um custo aproximado do que vai custar aquilo, que independente se é uma questão teórica, uma questão prática, eu preciso fazer o levantamento dos custos que isso vai envolver. Vou entrevistar alguém, quem eu vou entrevistar, que deslocamento que eu tenho, quanto vai custar para eu ir até lá para entrevistar a pessoa, como vai funcionar isso. Eu vou fazer um teste prático, que elemento que eu vou precisar ali, vou precisar um fósforo e pólvora, quanto custa isso? Explodir, é legal.
Enfim, eu vou ter que fazer o levantamento do custo de tudo isso, né? Porque querendo ou não, para que a pesquisa possa ser realizada, eu tenho que ver sempre a viabilidade disso tudo. Porque às vezes tem uma ideia maravilhosa, mas se não tem o recurso, se não tem a estrutura, também fica um pouco complicado. Tem que pensar isso já na hora do projeto. Então isso aqui tem que ser pensado, beleza? Aí na hora que eu vou mudar para o artigo, até eu coloquei um complemento aqui. No artigo ou monografia, o cronograma e o orçamento, né, isso aqui, esse texto vai compor a descrição da metodologia e os resultados. De repente eu tenho lá o cronograma que estava falando sobre as datas, isso vai entrar lá na metodologia. O teste foi realizado no dia não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu, conforme os resultados que eu já obtive, isso vai virar uma planilha que vai lá para os resultados. Então aí depende de como que o professor, depende do tema, né? Se vai dividir isso em metodologia ou resultados, mas aí já entra na descrição da parte prática. Na hora que isso vai pro artigo, ele vai entrar na metodologia ou resultados. Resultados, descrição das informações, aí de subdivisão que tem, e conclusão ou considerações finais. Se não for uma coisa com lógica muito exata, eu sempre prefiro colocar considerações finais, porque é difícil a gente fechar um assunto definitivamente, né? Parece que conclusão é algo mais definitivo. Eu prefiro considerações finais, mas quando se trata de uma análise mais objetiva, sem problema com o termo conclusão. Então são reflexões e a resposta direta sobre a problematização inicial. Beleza? Então acho que aqui já explanamos um pouquinho, já fica uma boa compreensão disso. Espero que tenha ficado, tá certo? Então essa é a divisão estrutural que nós temos. Deixa eu ver o nosso amiguinho tempo. Não, apenas 9 horas e 35 minutos. Temos muito tempo ainda pela frente. Dá para falar sobre todo o conteúdo com muita tranquilidade. Certo? Tá bom. Agora, seguindo a parte da revisão, eu quero falar um pouquinho sobre a organização estética. Então, também relembrando tópicos que já foram ditos. Vamos então para a organização estética. Aqui eu tinha outro material complementar ali do curso de Direito, que estava orientando sobre o desenvolvimento do TCC. Como eu trouxe algumas explicações com exemplificações, questão visual bem prática, eu acabei tirando print do material e coloquei aqui para os slides para ter até um exemplo diferente da minha explicação anterior. Então lembrando aqui só, lá em cima, o formato utilizado sempre é folha A4, as margens que são colocadas, né? Aqui, na superior 3 centímetros, inferior 2. Aí depois da direita 3 centímetros e a esquerda 2 centímetros. Professor, como é que eu memorizo isso? Muito simples. A parte inferior, espaço maior. E a parte esquerda, que tem a ideia da encadernação, ela fica também com espaço maior. Então, esquerda e superior 3, direita e inferior 2. Até alguns falam, mas eu confundo esquerda e direita, o que é isso? Mas o que? Gente, filho de Deus, você de frente para o papel, sua mão direita, margem direita, mão esquerda, margem esquerda. Não é como se o papel estivesse de frente para você inverte os lados. Então é você de frente para o papel, a sua direita, a sua esquerda, tá? Sempre essa é a referência. Fonte Arial Times, tamanho 12, exceto para as citações que fica com fonte 10, tá? Então isso aqui é o que se adota aí na maioria. Gente, conforme o curso, até aqui dentro da Univel mesmo, às vezes tem uma diferença, um fala fonte 10, outro fonte 11, mas lembrando que isso está dentro da norma da ABNT. Às vezes algum curso acaba adaptando de um jeito um pouquinho diferente, isso não tem nada de errado com isso. Todo o texto deve ser digitado com espaçamento 1,5 entre linhas, só lembrando o que significa esse 1,5, né? De uma linha até a outra tem o espaço de um caractere e meio, então visualmente é pulando meia linha. Essa que é a percepção visual do espaçamento 1,5, tá certo? Agora, dito isso, a parte do texto dá mais ou menos a percepção visual que está aqui no slide. Espaço de parágrafo também de 1,5 cm, aquele negócio todo. Seguindo o roteiro, a progressão dos títulos. Também já a gente vê alguma diferença, mas o que mais se aceita também é isso aqui, né? Maiúsculo negrito, maiúsculo, só negrito, sem nenhum destaque, em itálico na seção quinária, né? Então essa progressão sempre é sem ponto nenhum, um ponto entre o número e o texto fica só um espaço, não tem ponto, só tem ponto entre os números, tá? Então isso aqui, o padrão de pontuação ele é geral, tá certo? Tudo que é lugar é dessa forma aqui indicativa. O que mais que tem? Isso aqui, gente, eu já vi com o tempo mudar, já vi diferença até entre cursos, diferenças entre instituições.
Lembrando que há uma flexibilidade na ABNT. A ABNT fala que entre os títulos deve haver uma progressão visual de destaque. Não determina como tem que ser. Então isso aqui é a liberdade da instituição, esse aqui é o que mais tem sido aceito e utilizado. Beleza? Seguindo o roteiro. Sobre a questão estética é isso. Tem alguns detalhes ainda sobre as citações que vamos abordar aqui agora. Então, sobre as citações, já falei um pouquinho delas, vamos adiante, lembrando que a citação é o discurso do outro, você não é a fonte do saber, e reforçando isso aqui também, é o que está aqui. Tudo que é mencionado deve ter uma referência, pois o sujeito pesquisador não pode se declarar como fonte do conhecimento. Falar, é assim. Peraí, então onde é que você viu? Você... Não veio de algum lugar, você tem que referenciar. Por mais que você estudou lá 3, 4 anos, você já sabe, decora aquele conhecimento, mas você não lembra quem é o autor, mas já parece que está tão marcado na cabeça da gente, eu sei, né? Mas eu não sou a fonte, então na hora que eu vou escrever isso para alguém, eu preciso buscar algum autor anterior que me dê fundamento para fazer essa afirmação. Então a citação atribui consistência argumentativa com respaldo sobre o assunto em 3 perspectivas. A citação de autoridade é quando ela tem a fala de especialista. Então é um outro autor que está explicando com base em reflexões teóricas, é o assunto de a referência de autoridade. Quando é comprovação, é quando eu estou usando uma estatística, estou apresentando um percentual. Então, se eu aplicar aquela estatística, eu vou ter aquele resultado. Então, estatísticas, elas sempre são dados de comprovação. E daí, quando nós vamos para alguma referência histórica ou notícia, é exemplificação. Detalhe, eu coloquei uma fonte histórica ali. Se eu repetir aquilo, não quer dizer que aquilo vai acontecer de novo. Há uma probabilidade, há uma desconfiança, tudo bem, se considera isso como forma reflexiva, mas não é uma coisa objetiva, é diferente de uma estatística analisada. Então a estatística analisada é a comprovação. Algum exemplo que aconteceu? Não. Mas tudo isso são formas de justificativa de trabalho, de referência teórica? Claro que são. Tudo isso faz parte da reflexão textual. Aí seguindo agora para o modo estético dos trabalhos sobre as citações. Então, quando nós falamos do texto, então lembrando que anteriormente, nas normas da ABNT até 2023, quando um sobrenome ficava dentro dos parênteses, mesmo textualmente, ele deveria ficar em caixa alta. Então antes havia essa diferença. Então é provável que nos textos que vocês peguem para estudar, que são publicados do ano passado para trás, que é a imensa maioria, né? Vocês vão ver lá o padrão que está em caixa alta no meio do texto. Esse padrão mudou agora de 2023 para 2024, mudou agora. Então mesmo dentro dos parênteses agora é só com a inicial maiúscula. Então eu posso articular o nome do autor à minha escrita e desenvolvê-lo. Então Coelho, eu coloco só o ano entre parênteses, ou então eu coloco o nome tudo dentro dos parênteses quando eu não faço articulação textual com o nome do autor. Então vamos aos exemplos aqui para tentar esclarecer um pouquinho melhor isso. Sobre a referência nós vamos ver um pouquinho mais adiante. Olha só, Fábio, que nome bonito, né? Pois é. Vamos lá. Seguindo aqui, a citação indireta com o autor fora do texto. Então eu mencionei o conhecimento, não mencionei o autor textualmente, e aqui dentro dos parênteses Coelho 2003. Então, 2007. Isso indica que a ideia desse parágrafo é baseada nesse autor. Até se aceita fazer isso para não ficar toda hora, segundo fulano, conforme Beltrano, para fulano. Parece que tem hora que começa a acabar o vocabulário, dependendo da extensão do texto. Então se aceita que você escreva a ideia e sem colocar um segundo, conforme esses jargões aí que se tem, você possa só colocar entre parênteses no final, já se subentende que a ideia do parágrafo é deste autor. Então dentro dos parênteses é quando eu não fiz a articulação textual com o nome do autor. Aí quando eu faço essa articulação ela fica um pouquinho diferente. Até aqui ainda está fora do texto, né? Os dois autores, Volpe e Souza, né? Quando eu coloco dentro dos parênteses sem articular textualmente, eu separo o sobrenome dos autores pelo uso de ponto e vírgula. Quando eu não articulo textualmente, eu separo os autores por ponto e vírgula. 1, 2 ou até 3 autores eu menciono textualmente. A partir do 4º autor, eu uso o etial.
Há uma flexibilização aí, mas ainda vamos considerar isso como padrão, que é o que mais está sendo usado, tá? Agora vamos aqui o seguinte, para o próximo, né? Coelho, de novo, aqui só exemplificando, vamos para o próximo aqui. Cadê? Pulou? Voltou? Socorro. Agora aqui, de acordo com coelho, então eu articulei de acordo com coelho, articulei o nome e a escrita. Então eu só deixo o ano entre parênteses. E quando são 2, 3 autores que eu vou articular textualmente, eu vou utilizar o E daí, né? Segundo Volpe e Souza, aí só deixo o ano entre parênteses, porque eu articulei os sobrenomes à minha elaboração textual, certo? Mesmo que seja 3 autores, seria fulano, vírgula, Beltrano e ciclano, né? Então eu faria essa articulação com vírgula e E. Se for dentro dos parênteses, eu separo somente com ponto e vírgula e acabou, tá? Então essa é a diferença aí da articulação, isso na citação indireta. Quando eu vou para a citação direta, o que eu preciso acrescentar? Segue o mesmo padrão. Eu só vou acrescentar o número de página, só isso. E daí é claro que o destaque textual eu preciso das aspas para também sinalizar isso. Acrescentei o número de página porque eu vi em um lugar específico. A citação indireta não obriga o número de página porque eu posso dialogar com uma ideia da obra toda. Uma citação indireta. A citação direta, eu copiei um trecho. Copiou de onde? De qual página? Então indica a página. Tá? Então, citação direta, obrigatória, a indicação do número da página. E daí isso também, eu posso fazer a articulação, como diz aqui, fora do texto, então sobrenome, ano e página, aspas para indicar o trecho copiado, ou então posso fazer isso articulando textualmente, segundo Souza, daí só o ano e o número da página entre parênteses. Aqui acho que é uma pequena falha que não tem indicação das aspas, né? Mas então citação direta teria as aspas ali na indicação. Seguindo, o próximo. Agora aqui, citação até 3 linhas, ela fica no corpo de texto normal, até 3 linhas. Então, sobrenome, ano, número de página, explica aqui, abre aspas, articulado textualmente. O outro caso aqui, eu posso colocar só no final também, não tem problema, né? E daí tem alguns casos que eu já começo com o APUD, aquele famoso APUD, né? E daí agora o seguinte, aqui nesse sentido, afirma Ribeiro, APUD Souza, 2008, e daí vou fazer essa articulação, tá certo? Esse tem uma pequena falha aqui, eu vou explicar melhor na próxima visualização do APUD. Seguindo aqui ainda a citação direta, aí quando a citação direta ela passa de 3 linhas, eu preciso mudar o formato. Eu troco as aspas pelo tijolinho. O tijolinho é quando eu faço um recuo com 4 centímetros, diminuo a fonte em 1 ou 2 pontos e espaço simples. Então eu venho com o meu formato textual, um Enter que fica um espaço, eu coloco o texto, outro Enter, um espaço, e daí eu sigo com o meu formato normal. Então nesse trecho, esse formato indica que é citação direta e eu não preciso colocar aspas nisso aqui, nem colocar itálico, nem nada de frescura. Esse formato já indica que é citação direta, sobrenome, ano, número de página. Acabou. Beleza? Então isso daí é o que nós temos. Seguindo ainda, aí agora sim vamos para o APUD. APUD, atenção com esses exemplos aqui. A parte do APUD e o autor que eu estudei, ele fica dentro dos parênteses. Se eu for articular textualmente, eu vou usar só o sobrenome do autor principal, no caso, o autor origem, tá? Então, olha só, nesse sentido, na verdade, aqui está com aspas direto, Ribeiro, APUD Souza, faltou uma vírgula aqui, 2008, página 51. Então, aqui, beleza, dentro dos parênteses está tudo aí certo. Outra aqui questão, olha só, articulando textualmente. Não é para Souza que é isso, é para o Correia que foi citado. Lembrando que APUD significa citado por, né? Então, para Correia, APUD Souza 2008, faltou a vírgulazinha também. Então, nesse caso, fica dentro dos parênteses só o nome principal que articula ele textualmente. Aí segue com a explicação. Ou então aqui também, deixa eu ver qual a diferença, para Correia, ó, o nome está aqui. E daí lá no final do parágrafo, APUD Souza, também é uma forma correta de fazer. Eu tenho o sobrenome do autor principal e a obra que eu consultei. Quando eu coloco o APUD, quer dizer que eu não li a obra do Correia, eu li a obra do Souza que citou o Correia.
Se recomenda não abusar muito dos APUDs, porque se eu coloco só APUD baseado em um autor, significa que eu tenho pouca leitura. Então eu recomendo evitar o APUD ou às vezes até pesquisar a obra original para poder fazer a referência adequada, tá? Isso aqui também é outra coisa importante para ver. Aí seguindo aqui o roteiro do APUD, adiante. Outro lembrete que nós temos nesse material aqui. Quando nós temos sobrenome seguido de filho, neto, júnior, sobrinho, isso não é o sobrenome. Mas agora eu vou virar e vou deixar só filho, segundo filho? Não, segundo Souza Filho. Eu preciso daí fazer a articulação junto com o sobrenome. Então aqui, Neri Nelson Júnior. Então aqui, né, é Nelson Neri Júnior, desculpa. Então eu só vou virar o Nelson. Então, Neri Júnior que eu vou colocar na citação. Alcântara Filho, né? Então eu vou, aqui deveria ter outro sobrenome, deixa pra lá. Então eu não vou citar só filho, eu vou colocar o Alcântara junto também. Eu preciso levar esse sobrenome para não perder essa referência, certo? Então é a mesma coisa, seria Vicente Greco Filho. Eu não vou colocar filho Vicente Greco, não vou citar só com filho. Eu preciso trazer um outro sobrenome junto nesses casos. O que mais que nós temos é que nós vamos para o uso do etial. Uma coisa sobre o etial e o APUD, tá? O destaque em itálico nos textos se utiliza principalmente para destaque de palavras estrangeiras. Então, o APUD e o etial são expressões que vêm do latim antigo, mas não são naturais da língua portuguesa, são estrangeiras. Então, eu recomendo que, sempre que usar um APUD, deixe em itálico, sempre que usar um etial, também deixe em itálico. Eu já vi professores falar, tira esse itálico, deixa sem itálico. Você não vai discutir com o professor, faz o que ele manda, mas se ele não fala nada, deixa tudo em itálico, que é o procedimento correto de escrita, tá? Então, para Santana, etial, lembrando, 1, 2, 3 autores, eu menciono o nome dos 3. Se for um livro com 4 autores ou mais, aí eu vou mencionar só o primeiro e deixar o etial junto. Tem uma flexibilização para até 5 autores, a norma recente, mas vamos continuar ainda com esse hábito para não ter confusões aí no decorrer do período, tá certo? O que mais que nós temos aqui? A mesma coisa, dentro do Santana etial, esse incorpora junto com o sobrenome para a escrita. Então, dentro dos parênteses, beleza, mas se o nome estiver fora, eu não vou deixar só o etial dentro dos parênteses, diferente do APUD, né? O APUD eu deixo dentro, mas o etial, ele acompanha o sobrenome, tá? E na referência bibliográfica, o etial também vai ficar ali com esse destaque. Parte das citações textuais, então já fizemos agora um passeio. É claro, gente, durante as aulas até comentei outros detalhes, mas a título de avaliação, esse é o foco que nos interessa, certo? Aí seguindo aqui ainda nas referências, tem 3 situações que eu vou querer que vocês deem uma memorizada a partir disso, que é a referência de livro, referência de revista e referência de internet. Existem outros detalhes, outras coisinhas para cuidar, mas também aqui é como falar, é uma base inicial para a questão de construção científica, então por isso que assim, eu vou dar linhas gerais para vocês saberem se virar. Às vezes aparece um caso um pouco diferente, tem que pesquisar um pouquinho mais sobre isso daí, tá? Mas então vamos lá, para livros, isso aqui é padrão, gente, até o uso da pontuação. O uso da pontuação aqui ele é padrão também, tá? Sobrenome, vírgula, nome, ponto. Título, 2 pontos, subtítulo, ponto. Número da edição, ponto, ED, que é de edição, ponto. Cidade, 2 pontos, editora, vírgula, ano. Essa pontuação é padrão também, tá? Esse material, como eu disse, eu daqui a pouquinho vou colocar no sistema lá para vocês. Se eu pegar qualquer uma dessas referências, ela segue esse padrão. Segue esse padrão aí sem muitas variações. Sobrenome, nome, ponto e vírgula, sobrenome, nome, ponto e vírgula, sobrenome, nome. Aqui eu tenho uma obra com 3 autores, mencionei as 3. Curso avançado em processo civil, 2 pontos. Aqui então é subtítulo, o subtítulo perde o negrito, né? Daí aqui vem o subtítulo, cidade, editora e ano. Lembrando, quando não tem o número da edição, significa que é primeira edição. Primeira edição não se escreve. Diga. No caso ali do primeiro nome, ele colocou Almeida, vírgula, Flávio Renato Correia de Almeida de novo. Tá. Aqui uma falha de elaboração. Esse Almeida aqui está repetitivo, verdade. Isso aqui não deveria ter, ficaria até o D, tá?
Então aqui o Almeida não repetiria, e eu duvido que a pessoa tenha 2 vezes o Almeida. Então é uma pequena falha de elaboração. Obrigado pela correção, muito bem, vocês já estão ligados. Um outro aqui que está um pouco mais direto. Amaro Luciano, Direito Tributário, 18.ed. Cidade Editora Ano. Acabou. Tá aí. Bem tranquila essa visualização. Então, enxergou isso para aplicar. Tem até alguns que falam, eu vou pegar, eu digito tudo num gerador de referências da internet. Às vezes você manda para esse gerador, às vezes ele gera até com alguma falha. Então, você decorou isso aqui, você olhou ali, você já digita direto no Word, não tem erro. Então fez a adaptação, às vezes é claro, pode falhar algum detalhezinho, mas daí se tiver alguma lacuna, se tiver alguma coisa quebrada, aí você dá uma pesquisadinha, mas com isso aqui você já consegue se virar e sinceramente, às vezes até com alguma lacuna, raramente alguém percebe. É claro, você vai tentar fazer a forma mais correta possível, mas com isso, se tiver alguma coisa a mais ou a menos, você já consegue se organizar sem dificuldades. Barbosa Carlos, implantação, está lá, Cidade Editora Ano. Isso aqui indica que é a primeira edição, só faltou o quê? O número da edição. Não tem escrito e se subentende que é a primeira edição do livro. Os outros aqui também, esse aqui, sobrenome, nome, título, 2 pontos, perdeu o negrito, subtítulo, né? A 22ª edição, aqui seria o pontinho, né? Mas é aceitável ainda. Cidade Editora Ano, acabou. Todos eles seguem esse processo, tá legal? Então o livro, basicamente, essa é a ideia das referências. Quando nós vamos para periódicos, para revistas, para jornais, qualquer outra forma de publicação que tenha encartes dentro, né? Então pega, por exemplo, a revista, pegar aqui a revista Rebéis da Univel, que tem vários artigos lá dentro. Então eu vou colocar sobrenome e nome dos autores certinho. Aí eu vou colocar o título, aí só inverte o negrito. Eu vou colocar o título sem o negrito e o negrito vai para o nome da revista, para o nome da publicação. Então aqui sobrenome, nome, o título sem o negrito e o nome da revista que ganhou destaque. Aí aqui volume, edição, número, essas coisas você vai copiar conforme tiver ali. Às vezes tem a indicação de local que você coloca também e a data. Se eu pegar qualquer outro exemplo, é isso também. Sobrenome, nome, o título do artigo que está lá dentro, o nome da revista. O nome da revista vem logo depois, separado só por pontinho que ganhou negrito. Aí vem aqui, tá São Paulo, local, o número, somente isso e a data. Acabou. Tá? Outros, às vezes, tem a data um pouquinho mais completa, maio, junho, que é da revista trimestral, né? Tem, às vezes, a indicação dos meses também de publicação. Aqui, sobrenome, nome, 2 autores. Dumping social, aqui a forma do título, revista de estudos jurídicos da Unesp, local, o número, data de publicação e aqui já tem o disponível em. Esse disponível é para qualquer meio de circulação online. Então se eu pegar uma revista física, eu vou interromper aqui a minha referência. Eu não tenho essa sequência. Se eu pego um livro físico, é como eu mostrei antes, mas se é um livro virtual, você faz a referência certinha do livro e acrescenta logo depois, disponível em, abre e fecha a chavezinha, né? O link certinho, acesso em, o número do mês, a abreviatura, o número, o dia do mês, né? Aí depois vem a abreviatura do mês com as 3 primeiras letras, ponto e o ano. Tá aqui, né? É essa forma correta de fazer o complemento das informações de internet. Detalhe, não deve deixar sublinhar, nem ficar de azul, não deve deixar esse destaque automático ao gerar o arquivo de vocês. Aí quando nós vamos para as referências de internet, gente, basicamente são 3 informações, tá? Sobrenome e nome, o título e o ano da publicação. Para sites livres, sites de fabricantes, às vezes algumas coisas também são referências importantes. Aí depois disso, disponível em data do acesso, acabou. É isso que nós temos. Se daí é de um periódico virtual, alguma coisa, você vai completando com as outras ideias. Mas com isso você já consegue suprir adequadamente. Então aqui, ó, Calhau, Lélio Braga, Bullying, o título certinho, disponível. Aqui faltou o ano de publicação, mas tem algumas situações que nem o ano tem, né? Então aqui disponível em, colocou a data do acesso certinho nesse caso. Aí depois Dias Maria, e nesse caso é o site Jus Navegante e que tem um título, então é como se fosse a ideia de uma revista.
Um site com várias publicações internas, você vai usar o formato de revista, o título e o destaque para o nome do site. Aí Teresina e tal, o ano de publicação, disponível em e a data do acesso. Detalhes sobre a referência textual lá nas citações. Nas citações, se eu tenho a data de publicação, eu fosse citar isso textualmente, fica dias 2006, tá certo? Essa é a referência que eu tenho aqui. Mas, se na hora de fazer a citação eu não tenho a data de publicação, tem alguns sites que às vezes não tem ali a data de publicação. Aí eu posso usar a data do acesso. Aqui está como acesso em 2012, né? Vem já isso, né? Então vai colocar Calhau 2012. Se eu não tiver a data de publicação, eu posso, na hora de fazer a citação textual, usar a data do acesso, tá? Então essa é uma flexibilização que tem nesses casos, porque se sabe que nem sempre na internet tem lá a data de publicação. Outros casos aqui, ó, Silva Ives Granda, acho que é Ganda, tá? Alguma coisa aqui, tá? Mas então o título da publicação, o Estado de São Paulo, que daí é o título, o nome do jornal, é um periódico com outras publicações internas. Segue esse mesmo padrão da revista, fazendo uma adaptação simples aqui, ó, supriu adequadamente. Data de publicação, disponível em, data de acesso, fechou a sua referência. Então, memorizando o funcionamento das referências de livro, de revista e de internet, dependendo da referência que você tem, você vai montar um híbrido com isso daí e supre adequadamente. São raros os elementos que têm coisas diferentes, como daí é o caso específico para quando é uma lei ela vai ter lá um formato específico. Aí quando é algum outro documento oficial que tem um formato diferente, aí você vai pesquisar um pouquinho mais, mas se não, pesquisas gerais acadêmicas, memorizando esses três funcionamentos você resolve aí 90%, vou falar aí, sem sofrimento. Outro detalhe para acrescentar aqui, referência de entidades, nomes jurídicos. Nomes de pessoas físicas sempre é sobrenome, nome, né? Sempre se faz essa inversão, só o sobrenome em caixa alta. Quando é nomes de entidades, né, pessoas jurídicas, aí se coloca o nome inteiro de forma textual, tá certo? Então isso daqui é o que se coloca na forma, e depois aí conforme, é claro, vai completar a referência, se encaixa em periódicos, se encaixa com a referência completa. Pessoas jurídicas se coloca o nome inteiro, na ordem correta. E daí, dito isso, para as referências, então é essas aqui as ideias que nós temos, né? Sobrenome, nome, título, memorizou isso. Da revista, muda que o título perde negrito, o nome da revista com destaque, edição, local, né? E depois da internet também, outra forma de referência que nós temos aí. Memorizou isso para as referências, para avaliação é nota 10 e para a prática acadêmica é 90%. Porque sempre tem aquele caso que vai fazer você pesquisar, né? Enfim. Aí, dito isso, o último tópico que nós temos agora é essa questão da ordem das referências. Eu sempre vou organizar em uma sequência por ordem alfabética, não é a ordem de citação do trabalho, não. Tá? Então, no final, eu organizo por ordem alfabética pela entrada do sobrenome ou pela palavra de entrada do título. Tá certo? Os outros detalhes aí acho que está mais tranquilo, já foi comentado a respeito. Sempre espaço simples, um enter entre as referências. E é basicamente isso, tamanho 12, tudo padrão, somente com os títulos de destaque em negrito. Aí dito isso, gente, final da revisão, estamos aí, né? No início do semestre, o cara tá assim, no final tá desse jeito, né? Muito lindo, muito poético isso. Aí tá igual o profeta, né? The end is near. O fim está próximo. Alegrem-se, falta apenas uma semana. Só uma prova. Só. Aí aqui tem um poema do Fernando Pessoa, que eu quero fazer a leitura dele aqui para finalizar bem brevemente. Felicidade. Não se acostume com o que não o faz feliz. Revolte-se quando julgar necessário. Alague seu coração de esperanças, mas não deixe que ele se afogue nelas. Se achar que precisa voltar, volte. Se perceber que precisa seguir, siga. Se estiver tudo errado, comece novamente. Se estiver tudo certo, continue. Se sentir saudades, mate-a. Se perder um amor, não se perca. Se o achar, segure-o. É isso que Fernando Pessoa, grande escritor da língua portuguesa, há mais de 100 anos, deixou esse recadinho pra gente. Tá certo? E daí, enfim, deixar aqui finalizar essa aula com uma frase motivadora para vocês.
nunca pare de sonhar. Na próxima aula teremos aí a nossa querida, linda, fofinha prova. Beleza? Muito obrigado pela audiência, pela paciência. Nesse momento se desfaz o pronunciamento do excelentíssimo Senhor Eu. Como é que é o negócio da Voz do Brasil?